Olá, meus irmãos, uma boa noite para todos, que Jesus esteja conosco, hoje e sempre, para estudarmos sempre a doutrina espírita, né? E nessas épocas que estamos vivendo, tão assim, atribuladas, com tantos acontecimentos, com tanto desconhecimento das causas, dos porquês que tudo nos acontece, mais que nunca, é preciso estar firmes ali no estudo da nossa doutrina, na vivência da nossa doutrina, procurarmos compreender, ir às casas espíritas, aquela que nós frequentamos, para ter conhecimento, adquirir conhecimento, encontrar com as pessoas que ali estão, para trocar ideias de tudo isso que está acontecendo. Então, mais uma vez, nesta noite de quarta-feira, quando nós colocamos no ar, né, uma explanação sobre a doutrina, sobre a palavra de Jesus, nós viemos trazer aqui uma palavra de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que está no Vinha de Luz. Então nós escolhemos, né, essa noite, a seguinte lição. É a número 70 do Vinho de Luz, que diz o seguinte: guardemos o ensino, como estamos precisando, nesses tempos, dos ensinos de Jesus. Com tanta coisa acontecendo, nessas transformações que já estavam previstas, como nós estamos nos comportando diante de tudo isso, né? Então, aqui na primeira palavra, Jesus diz o seguinte: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus disse isso, que está em Lucas, capítulo 9, versículo 44. Então, Emmanuel traz em cima dessa frase que Jesus disse a seguinte explanação para nós. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muitos poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparece às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. E à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam, desencantados. Não se queixam, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus.
O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Então, essa é a pergunta que fica no ar. Será que Jesus falou alguma palavra, alguma sílaba, alguma coisa que ele disse simplesmente ao acaso? Embora nós temos interpretações, traduções diversas, até as palavras do Mestre chegarem para nós, mas a essência do que ele falou está ali contida no Evangelho. Por isso que devemos estudar para saber realmente todas as coisas que estão acontecendo. Então, nesses tempos que estamos vivendo, de tantas transformações, de tantas pessoas que dizem, uma hora a ciência diz uma coisa, outra hora diz outra, estamos sendo, assim, testados, né? Com tudo isso que a gente está, todos esses medicamentos que estão falando, estamos sempre simplesmente testados com eles, né? Então, as pessoas, muitas vezes, elas vão na casa espírita, elas só querendo receber. Ela não quer dar de nada. Ela quer impor, como fala aqui, ó. Essa frase que ele diz aqui na frente é muito interessante, como ele fala, quando ele fala assim, ó, que as pessoas estão ali, que elas não pretendem ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Elas só querem falar para fazer um petitório. Toda hora estão pedindo coisas, e pedindo, mas elas não querem ouvir. Parar para ouvir. E se perguntar, o que começa espera de mim? Como Paulo falou para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Ele se colocou à disposição de Jesus para desempenhar uma função. Será que nós já perguntamos isso para Jesus? Senhor, o que queres que eu faça? Com certeza você vai ouvir uma resposta daquilo que você está fazendo e daquilo que o Mestre está dependendo de nós, de uma participação maior em tudo. Não adianta ficar ali na janela esperando a banda passar, né? A banda pode nunca vir e ela passar e a gente nem perceber, perdermos esse tempo, perdermos essa encarnação. E qual que será a próxima? Será que nós viremos para a Terra melhorada, a Terra transformada? O que estamos aguardando, né? Então as pessoas ficam, como ele fala aqui, são alunos que procuram subverter a ordem escolar, ou seja, ele quer passar na frente de um professor, ele quer entrar na escola e já está no 5º ano, na faculdade, né, sem aprender nada. É isso que as pessoas querem, elas querem só receber, mas estão dando o quê? Estão oferecendo o quê? Ali. A participação numa casa espírita, por exemplo. Esse retorno após um estágio muito difícil da pandemia, que ainda estamos nela, e temos que ter todos os cuidados ainda, mas esse retorno está sendo muito difícil para todas as casas. Algumas ainda nem retornaram. Poucas pessoas estão indo nas casas espíritas. Então há uma dificuldade, as casas precisam de sobreviver. Elas têm os seus compromissos, junto aos órgãos municipais, estaduais, e tudo aí elas têm compromisso. Mas esse retorno está sendo muito difícil para as pessoas. Elas estão com medo de ir. Elas, na verdade, também se acomodaram muito. Se acomodaram demais. E agora está difícil tirar essas pessoas das casas para ir. Dá um ameaço de chuva, dá um pinguinho, ninguém vai. Vão poucas pessoas. Não que os oradores ali queiram, né, a casa repleta, cheia. Quanto mais pessoas, seria melhor para que as pessoas tomassem conhecimento dos estudos tão bem preparados
que os palestrantes, né, costumam fazer, assim, de preparar com todo carinho todos os ensinamentos que vai passar, e chega ali e tem 4, 5 pessoas. Claro que nós estamos falando de pessoas encarnadas. Desencarnados, tem muitos. A sensibilidade de quem tem essa sensibilidade percebe muitos ali dentro da casa espírita. Mas nós queremos também os encarnados ali. Porque nós estamos aqui vivendo nesse mundo material, precisamos das pessoas que estejam na nossa casa. E em outras casas também. Ou seja, a participação nossa é muito importante, é o que ele fala aqui, né? Ele tá aqui chamando as pessoas, a sua responsabilidade e a sua participação, quando ele fala aqui no título, guardemos o ensino. O que nós guardamos de ensino antes dessa pandemia? De tudo aquilo que nós acumulamos. Será que aquilo foi como ele fala aqui, o vento? Ele soprou e levou todos esses ensinamentos que nós tivemos? Não guardamos nada para a gente poder continuar da onde nós paramos? Ou as coisas se perderam? É que ele fala aqui, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, que disse Jesus. Né? Não é simplesmente palavras ao vento, elas têm que entrar nos nossos ouvidos e chegar ao nosso coração, essas palavras. Aí ele fala tanta coisa interessante aqui, né? As pessoas às vezes, como diz aqui, pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. As pessoas ficam fazendo promessas, né, de ir até uma cidade onde tem ali um santuário, né, fica fazendo 1000 coisas, mas elas querem obter coisas de volta. Elas não fazem simplesmente e livremente as coisas. Elas querem um retorno. Esse retorno pode nem vir aqui, nessa vida terrena. Mas com certeza, se agirmos de uma forma melhor, corretamente, com amor a Deus e ao próximo, esse retorno virá. Isso é reconhecido. Talvez não nessa vida, mas muitas vezes somos imediatistas. Queremos aqui, né? Fala aqui também, ó, não estimam ensinamentos, formulam imposições. Essa é a coisa da promessa, né? Que você faz uma troca. Você quer trocar. Se eu obtiver isso, aí eu farei aquilo, né? Então as pessoas ficam assim, isso aí. Então temos que ter muito cuidado com isso. E a maneira de loucos buscam agir em nome do Cristo. Quantos aí estão gritando em nome de Jesus, estão falando em nome de Jesus, em nome do Cristo, em nome de Deus, e tudo ali para obter lucros? Quantos e quantos? Estamos cansados de ver isso por aí. E agora se aproveitando dessa situação das pessoas que andam, infelizmente, meio perdidas em relação a todos esses acontecimentos, as pessoas vão ficando meio neurotizadas. Eu tenho um conhecido meu, um amigo, que ele é psicólogo, e me falou que, gente, eu não consigo atender todas as pessoas que me procuram. De pessoas que estão, assim, neurotizadas por essa pandemia, por medos, ou pessoas que perderam entes queridos. Ele falou que ele não consegue nem tirar uma folguinha para um descanso de tantas pessoas que estão procurando ele, né, para esse atendimento profissional. É bem complicado, né? Então as pessoas têm que se cuidar, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Todos têm que se cuidar de alguma forma, para não chegar a um estágio de uma depressão profunda, que a depressão mata. E se deixarmos nos levar, ela nos mata. A depressão, vamos nos fechando dentro de nós de uma maneira que acabamos desencarnando. Isso acontece, né? Aí ele fala que os resultados não se fazem esperar, ou seja, tudo isso que as pessoas absorvem, né, negativamente,
Os resultados vêm em seguida. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho. A coisa vai se instalando nas pessoas por falta de uma fé, por falta de um conhecimento, por falta de uma participação, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Isso aí faz a pessoa acordar. Por que eu estou desse jeito? Por que eu estou passando por isso? Não poucos se revoltam, desencantados. As pessoas às vezes se revoltam. Poxa, eu estou indo lá, tal, não tá. Falta fé, falta acreditar, falta a perseverança. Muitas vezes a tolerância está faltando, a paciência, né? Aí as pessoas ficam desencantadas e se elas se desencantam com alguma coisa, ela abandona. Isso não é a solução para ninguém, né? Não se queixa, contudo, senão de si mesmos, porque isso só volta para a própria pessoa. Isso só volta, isso vai fazer mal a ela própria. Se ela ficar reclamando de outras pessoas, do vizinho, do governante, que não faz isso, será que ela faz a parte dela? Será que ela faz a parte dela? A transformação, né? Como diz uma música do Michael Jackson, fala, a mudança começa pela pessoa que está no espelho. Ou você mesmo. Em outra música ele diz, cure o mundo, faça dele um lugar melhor. Que ele diz numa outra música, para curar o mundo. E a forma de curar o mundo é fazer dele um lugar melhor. E como fazendo desse mundo um lugar melhor? Com as nossas atitudes positivas. Não adianta você ficar em frente a uma televisão, ficar vendo todo quanto é desastre, as coisas acontecendo. É claro que a gente quer se informar, mas há uma exploração muito grande dos fatos. A gente tem que estar informado, sabendo o que está acontecendo, mas não ficar o tempo todo dentro daquilo ali, naquela repetição. Porque, na verdade, esses canais eles querem audiência. Eles pegam a pessoa para aquilo que a pessoa fica ali, para estar anestesiada vendo aquelas coisas. Você se informou, você viu, está visto. O que nós podemos fazer? Os governos podem atender as pessoas de uma forma melhor. Nós podemos participar de campanhas na nossa cidade que ajudam essas pessoas. E ainda mais podemos fazer prece. Tanto para as pessoas que desencarnaram naquela situação, ou as pessoas que estão passando por dificuldades, para que elas tenham força de vontade, a perseverança para continuar. É isso aí que devemos fazer, né? Então a pessoa, quando ela está reclamando, ela está reclamando dela própria. Porque ela não toma uma atitude, ela não tem aquela coragem para tomar atitude. Então vamos mudar isso. Vamos deixar de ser acomodados, vamos nos mexer, vamos frequentar, vamos participar, vamos estudar, vamos ler o Evangelho. Então quando Jesus fala aqui, ponde minhas palavras em vossos ouvidos. Gente, Jesus quase quer que enfiar essas coisas dentro do nosso ouvido, para que a gente perceba o que ele quer nos dizer. E que todas essas palavras vá ao nosso coração e tenham algum resultado. O próprio vento possui uma direção. Alguém vê o vento? Ele existe. Nós vemos o efeito do vento, mas o vento nós não vemos. Então, mas ele tem a direção. Nós vemos que ele tem uma direção. Aí ele conclui aqui de uma forma maravilhosa quando ele diz, teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Aquilo que eu disse no início. Nenhuma palavra, nenhuma vírgula foi colocada ao acaso no Evangelho. Todos são ensinamentos. É como diz uma pergunta no Livro dos Espíritos, se Deus teria criado algum globo, alguma parte, quando ele pergunta aqui dos mundos habitados, ele fala, Deus não criou nada que fosse inútil.
todos os globos, os planetas, as galáxias, tudo, os sistemas solares, milhares, milhões que existem no universo, eles têm uma função. Todos eles têm uma função. Nós não temos o nosso planeta que nos abriga? Outros planetas abrigam as pessoas. Mas nós temos que ver como nós estamos aqui funcionando com todas essas questões, esses problemas de tudo. Estamos ainda num primitivismo muito grande ainda. Estamos todos dentro de um primitivismo. Mas estamos no caminho. Quando estamos falando sobre essas coisas, nós estamos a caminho. Estamos no caminho. E como diz a música do Skank, que eu gosto sempre de repetir, né? O caminho só existe quando você passa por ele. Antes ele não existe para você. O caminho só existe quando você passa por ele. Aí ele passa a existir. Então vamos seguir essa trilha, que Jesus nos indicou, nos orientou, deixou para nós. Muito boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre esteja conosco, hoje e sempre, dentro dos nossos corações. E vamos agir com a palavra do Mestre. Muito obrigado.